Em Itambaracá, uma situação acabou mobilizando a polícia militar. Um homem teria se irritado com o barulho vindo de uma igreja evangélica e disparou com sua arma de fogo. Estou aqui com o Tenente Cubas, que vai explicar um pouco esta situação, que é bastante complexa, inclusive, né? Bom dia a todos os ouvintes. Então, no município de Itambaracá, na data de ontem, durante o culto evangélico ali, um senhor procurou ali o pastor da igreja pedindo que o culto fosse encerrado, incomodado ali com o som do culto. Informa ali, pessoas informam o local que ele já haveria reclamado algumas vezes em virtude disso, mas não há ali uma constatação em termos de registro por boletim ou acionamento da polícia militar. Ainda assim, esse senhor muito incomodado, diante da recusa do pastor em desligar o som, fechar as portas da igreja, que em tese teria até comprado em baixar o som, mas não em fechar as portas do templo, muito incomodado, esse homem sacou uma pistola da cintura e efetuou 3 disparos para cima, nas portas desse templo. Diante dos fatos, os próprios fiéis ali junto com o pastor contiveram esse homem e a polícia foi chamada. Ao chegar no local, esse homem estava sendo agredido, então a polícia prontamente retirou ele do meio da turma, isolou ele por segurança, para depois ele colher as informações, colher testemunhas, recolher dados e depois encaminhá-lo ali para a Polícia Civil, para os procedimentos de polícia judiciária. Os próprios fiéis da igreja acabaram retirando dele ali a arma de fogo utilizada. Isso também colocou a vida deles em risco, uma situação bastante arriscada. Perfeito, a gente sabe que uma situação dessa só não houve uma tragédia, porque não era realmente o intuito da pessoa que efetuou os disparos. Contudo, o risco é muito grande por parte aí de quem vai realmente ir para cima de um autor de disparos desse com arma de fogo na mão. Então recomenda-se que numa situação dessa, em vez de você ir para cima, atacar essa pessoa que oferece o risco, você ou procure um abrigo ou procure uma rota de fuga, vá realmente na direção oposta ao risco. Graças a Deus, nesse momento ninguém ficou ferido, mas ainda assim o risco é muito grande e a orientação é justamente fugir do risco, guiar pessoas para fora do risco e não ir em direção a ele. Olha, segundo o morador, os seus pais, que são idosos, estavam se sentindo incomodados com o barulho, mas em uma situação ali de perturbação de sossego, tem que ser feito um boletim de ocorrência, Perfeito. Para a situação de sossego não tem horário, não tem condição mínima ali, nada que possa impedir o acionamento da polícia militar, mesmo que seja antes das 10 horas da noite, como é popularmente entendido. Não há horário para essas questões. É claro que precisa ser analisados o que está acontecendo e ser obedecidos ali o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, chegando no local, o pastor da igreja seria orientado, caso a polícia militar fosse chamado, a atingir ali um patamar adequado de volume com as atividades dele, e caso aí não houvesse entendimento, não fosse possível ali conciliar as partes, poderia sim ser encaminhada ali para um termo circunstanciado mediante das situações. Contudo, infelizmente a ação ali do autor foi inadequada, gerando todo esse transtorno. Tá certo, vamos acompanhar agora o que disse o pastor da igreja em uma live, juntamente com a sua família, para falar sobre o caso. Era mais ou menos umas 7h40 da noite, quando eu cheguei na igreja, quando eu acabei de fazer minha oração, o cidadão estava me esperando já para falar comigo, o diácono foi lá, me chamou, e eu fui lá para dar atenção a ele, e ele me disse que era para mim abaixar a porta da igreja, desligar o som, porque estava incomodando ele. Eu falei, acabou de começar o culto, não cantou nem o primeiro hino da harpa ainda, então, se o som estiver te atrapalhando, eu vou lá, nós abaixo o som. Mas ele falou assim, não, você tem que desligar o som e abaixar a porta da igreja. Então fecha a porta da igreja. Eu falei, não. Falei, a porta da igreja nós não vamos fechar, nós vamos cultuar a Deus aqui. Os irmãos estão chegando ainda, não chegou todo mundo ainda. Vamos estar cultuando a Deus aqui. Mas ele disse, não, então você não vai abaixar? Ele meteu a mão na cintura e tirou ali um revólver e deu 3 tiros na igreja. Acabou dando. Só quando ele tirou o relógio eu consegui mobilizar ele. Chamamos a polícia chegou e levou ele embora. Agora amanhã nós vamos para Anguirá fazer o boletim de ocorrência para darmos andamento nesse procedimento. A situação estava mais parecendo com intolerância religiosa. Mas no caso, se você está se sentindo incomodado com qualquer situação, não use armas ou vai buscar uma briga, mas procure a Polícia Militar. Com informação direto de Itambaracá, Daniane Souza para a RCFM.